No vídeo resposta, eu vou dar uma orientação para vocês de algo que eu vejo como primordial e muito importante. E eu vou então, dentro da pergunta que uma amiga nos enviou, ajudar a muitas, eu creio. Ela fala assim, que queria minha orientação. Ela tem 18 anos e namora há 1 ano e 6 meses, e o rapaz tem 19 anos, um ano mais velho que ela. Ela diz: ele me levou para a igreja e foi lá onde encontrei o meu Senhor. Quando entrei na igreja, fui para uma decisão, pois percebi que a vida que eu levava era de enganação. Então, ela percebeu que ela estava numa vida errada. Eu não sei assim a que ponto que ela achou que era de enganação, mas ela provavelmente viu que estava precisando de uma mudança, né? E ele fala, ele já é da igreja há 15 anos. Bom, se ele tem 19 anos e está na igreja há 15 anos, quer dizer que ele chegou na igreja ainda era criança. A família dele provavelmente deve ser da igreja, ele era ainda, tinha o quê? 4 anos, né? Quando chegou na igreja, ou seja, cresceu na igreja esse rapaz. Mas vocês têm que entender uma coisa. O rapaz crescer na igreja, ou a pessoa crescer na igreja, a moça crescer na igreja, ou 15 anos na igreja, 20 anos, 30 anos, olha, muitas vezes isso não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer muita coisa. E você vai entender o que eu estou dizendo para vocês vão me entender quando eu chegar ao final desse e-mail dela. Então ela fala, nós vamos todos os domingos e quartas, mas eu vou mais vezes sozinha, pois gosto muito de ir às sextas e sábados também. O nosso namoro é muito bom, gosto muito dele, além de namorado, ele é meu amigo e companheiro. Só que tem algo que me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu tenho vontade de ser obreira e ele não. Até aí tudo bem. Não. Até aí tudo bem, não. Até aí tudo bem, não. Já tem algo aí que não tá legal. Não quero dizer que todas as pessoas que estão na igreja têm que querer ser obreiros, mas eu ganhar almas, né? Você, quando é salvo, você tem sede de ganhar almas, você tem sede de ajudar as outras pessoas que estão numa vida errada, assim como você está. Por exemplo, você tem vontade de ganhar almas de uma forma... Claro que não é só como obreira que você precisa ganhar almas, como membro você também pode ganhar almas. Mas vamos pensar, qual a razão dele não querer, né? Não sei. Vamos chegar lá, vamos continuar lendo aqui. Porque não é só porque ele não quer, muitas pessoas hoje em dia não querem, aliás, a pessoa não tem nenhum chamado para ser obreira, né? Mas não quer dizer nada, mas não é por isso que eu estou falando, não. Vamos continuar lendo aqui. Onde que estava? Tenho vontade de ser obreira e ele não, até aí tudo bem. Só que vejo que muitas vezes a fé que eu tenho, a sede de Deus que tenho não é nada parecida com a dele. Eu leio a Bíblia, adoro ler livros espirituais e prefiro ouvir músicas que edifiquem. Ele, porém, não lê a Bíblia desde o começo do namoro. Eu não entendo isso, pois ele já tem tanto tempo de igreja, vive num lar onde todos seguem a Deus. Quando converso com ele sobre isso, ele acha ruim, acha que eu estou me achando melhor do que ele pelo fato de ler a Bíblia, acha que eu quero que ele seja pastor, mas não é nada disso. Eu quero que ele cuide da vida espiritual dele, da salvação. Outro conflito sério é que depois de algum tempo de namoro e de igreja, percebi, olha só, que não estávamos fazendo a vontade de Deus ao nos prostituir, ou seja, ao se relacionarem sexualmente, né? Eu ficava muito mal e acabei botando regras no nosso relacionamento. Ele concordou, mas depois de tanto tempo sem cometer esse ato, de evitar contatos íntimos e ficarmos sozinhos, caímos de novo no pecado. Ele diz que é muito difícil ficar sem mim, que não consegue se controlar. Mas eu assumo o erro, pois sei que fui culpada por termos caído. É difícil, pois antes de namorar, ele,
eu namorava um outro rapaz da igreja, de outra igreja, mas não fazíamos nada, pois os dois decidiram se guardar, e é isso que sinto falta nele, essa postura que meu ex-namorado tinha em relação ao sexo. Eu preciso da sua orientação. Será mesmo que esse namoro vai dar certo? Gosto muito dele. Eu queria que ele fosse mais espiritual e não quero cair novamente. Quero ser obediente. E falo isso para o meu namorado. Só que parece que apenas eu me esforço para não cairmos no erro. Então, Carla e todas as amigas que estão assistindo esse vídeo agora, o que eu vejo aí? Claramente, amiga, não quer dizer que porque ele tem tantos anos de igreja, está desde criança na igreja, que ele entende, que ele tem sido fiel e que ele vive a vontade de Deus para a vida dele. E vocês estão errando nisso. Você também não pode deixar mais isso acontecer. O que acontece é o seguinte, que eu vejo que muitas jovens, elas... por causa da necessidade, por causa da carência que existe, você quer ter um namorado, você quer encontrar logo aquele homem, sabe, que vai estar com você, o homem de Deus, e aí você entra num relacionamento. Aí quando você percebe que tem algo errado, olha, terminar um relacionamento é muito difícil, porque naquele momento ali você pensa que não tem mais ninguém. Você ama aquele ali, você não vai conseguir amar outra pessoa e não existe outra pessoa para você e depois você vai ficar sozinha. São milhares de pensamentos que vêm na sua cabeça, milhares de inseguranças e assim vai. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não só para o homem, mas como para a mulher. Se você ou ele não é fiel a Deus, se você ou ele, não estou falando só dele não, os dois, se nós não somos, se eu não sou fiel a Deus, se eu não consigo ser fiel a Deus, como que eu vou ser fiel às outras pessoas? Como que eu vou ser fiel ao meu marido se eu não sou fiel a Deus? Não existe. Então é isso que vocês precisam entender. A partir do momento que você... Não é só falta de espiritualidade que está faltando nele. É falta de temor. Ele não está tendo nenhum temor. Ele não está tendo nenhum temor para com Deus. E está fazendo o que é errado. Você, pelo menos você fez errado, mas você sabe que você fez errado, você não está levando isso numa boa, você não quer fazer de novo, você quer mudar. E eu acho que você está indo no caminho certo, você tá seguindo no caminho que deve ser, que é isso mesmo. Você não deve fazer o que é errado, você deve ser fiel a Deus. Você sabe que não é isso que Ele quer. Imagina se amanhã ou depois você fica grávida. E aí? Você sabe que ninguém está livre disso. Então, é uma coisa seríssima. É muito sério isso. E não só por causa de você ficar grávida, mas porque você precisa enxergar o grau de espiritualidade dessa outra pessoa. Tanto o homem como a mulher. Vocês têm que ver. Isso sempre achei primordial para mim. Desde o primeiro momento que eu conheci a Deus, que eu tive um encontro com Deus, que, sabe, eu tive isso dentro de mim. Essa certeza de que eu não poderia me contentar com menos. Eu tinha que ter um alvo. Eu tinha que saber o que eu queria. E eu coloquei na minha cabeça, eu quero um homem de Deus. Eu não falei que eu quero um pastor, nem me passava pela cabeça namorar pastor ou casar com pastor. Nunca me passou pela cabeça. O que me passou pela cabeça era assim, eu quero um homem de Deus. Eu quero uma pessoa que esteja na mesma fé que eu, esteja no mesmo nível, ou até eu pensava no mesmo nível espiritual que eu. Eu queria uma pessoa que, poxa, passasse por uma dificuldade, nós fôssemos poder fazer um jejum juntos, orar juntos, sabe, todas essas coisas. Então, e eu sabia, acima de todas as coisas, minhas amigas, uma coisa eu tinha certeza, aqui ó, na cabeça, que o que eu tinha que procurar era um homem fiel a Deus.
Eu não queria perfeição, eu queria que fosse fiel a Deus. Isso que é primordial. Você tem que ver a fidelidade dele, você tem que ver a comunhão dele. Tudo isso é importantíssimo. Ele pode ser muito bonzinho com você, um ótimo namorado, um excelente, pode fazer tudo por você e tudo mais. Mas se ele não for fiel a Deus, por que ele vai ser fiel a você? Quem te garante que ele vai ser fiel a você? Então isso é muito sério, porque mulher quer fidelidade. Você quer fidelidade, você quer um homem fiel, a gente quer segurança. Você quer uma segurança, assim como eu quero. Então é isso que a gente busca a fidelidade, a gente busca isso pra gente. Mas antes de acontecer para você, tem que acontecer para com Deus. Você tem que observar isso, todas vocês têm que observar. Se ele, por exemplo, digamos que você percebe que ele não é fiel no dízimo, ele não está sendo fiel a Deus. Ele não é fiel a Deus. Não está sendo fiel no dízimo. É infiel. Se não é fiel, é infiel. Se ele não é fiel, por exemplo, se ele mente, ele não é fiel a Deus. Ele não está sendo fiel a Deus. Você entende? Claro que as pessoas cometem erros e podem se arrepender e tudo mais. Ele pode se arrepender e mudar. Isso pode acontecer. Mas você tem que prestar muito atenção. Vocês têm que ser muito seletivas, muito exigentes nesse sentido. Você não pode pensar assim, eu perdoei, ele disse que vai mudar e tal, e a gente continua junto. Aí depois você cai de novo no erro. E depois você cai de novo. Olha, você sabe que o pecado, amiga, tem consequências. Pensa nisso. Todo pecado tem consequências. E nós temos que pagar pelas consequências. Toda ação errada traz consequências. Então, você tem que pensar muito bem nisso. Eu não vou dizer para você se você deve continuar com ele, isso tem que ser uma decisão sua, você tem que analisar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e de muitas outras é para com isso. Eu tinha até escrito aqui, botei no meu computador. Já tinha escrito, eu li a sua mensagem, não pude, você mandou, já tem um tempinho, não pude responder ainda, mas eu já tinha escrito aqui, se ele não é fiel a Deus, não será fiel a você. Se ele não é fiel, nunca será fiel a você. Então, a gente tem que ser madura, você tem que ser madura nesse sentido, você tem que ser exigente nesse sentido. E claro, você também. Isso cai para você também. Porque se você é infiel a Deus, você vai ser infiel a Ele. E não é só infidelidade em olhar para outros homens ou olhar para as outras mulheres. Infidelidade em outras coisas também. No pensamento, infidelidade nas atitudes, nas mentiras. Existem diversas formas de ser infiel. Então, você vê, assim como existem diversas formas de ser infiel a Deus, e por isso que você tem que estar observando, que você tem que estar sendo exigente com relação a isso. Então, não sejam bobas, sejam exigentes e creiam, não fica desesperada pensando que se não for ele, não vai ter outro. Olha só, que Deus é esse que você serve? Era isso que eu tinha na minha cabeça, eu tinha essa certeza dentro de mim, que Deus ia providenciar para mim a pessoa que eu queria, a pessoa que ia me fazer feliz, mas eu tinha que colocar ele em primeiro lugar na minha vida. E eu coloquei, eu falei, meu Deus, olha, o Senhor é primeiro, é o Senhor primeiro. O meu coração estava gritando, o meu coração estava esperneando, o meu coração estava gritando assim, não faz isso, não faça isso. Mas eu pisei nele, eu falei, cala a boca. Porque agora quem vai tomar as rédeas é a minha mente. E a minha mente, a minha cabeça pensa. E ela sabe que se eu escolher errado, eu vou ser infeliz. Eu vou ser infeliz depois de um casamento. Então, eu fiquei ali, olha, botei a prova, fiz aquilo que a minha carne não queria fazer, tomei atitudes e fui em frente crendo. Sempre eu estava crendo, gente, eu sempre estava crendo, meu Deus, o Senhor vai me honrar. O Deus, poxa, eu tinha certeza que aquele sacrifício e os outros sacrifícios que eu já tinha feito, Deus tinha chamado a atenção dele. E chamou
chamou a atenção dele, porque, olha, eu vivo hoje, no meu casamento, uma bênção. É gostoso, não é como do mundo, não é como no mundo o tempo passa e vai ficando, as pessoas vão ficando enfadadas umas das outras, cansadas umas das outras, não, é muito diferente. O tempo passa e o amor cresce, a consideração aumenta, eu vou mudando, ele vai mudando, vamos nos adaptando melhor, vai sendo mais gostoso, então o carinho cresce, tudo melhora. Tudo melhora. Não é como no mundo, que tudo piora. É muito o contrário. Mas olha, tem que existir essa entrega, essa certeza de que Deus vai te ouvir, que Deus está te ouvindo, que você sacrifica, que você, sabe, que você está fazendo a sua parte. Tem que existir essa certeza. Você não pode fazer as coisas na dúvida, no medo, pensando assim, será? Ou porque a dona Nanda fez. Não, tem que ser a sua fé, tem que ser o que você pensa, tem que ser você agindo naquilo ali, sobre a palavra de Deus. Eu peguei a palavra de Deus, eu lembro que uma vez eu ouvi uma pregação do Bispo Macedo e ele falou que apontou a Bíblia assim para Deus e falou, meu Deus, está aqui. Você sabe o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, está aqui. Está escrito, eu tenho vivido de acordo com a sua vontade, então é a minha vontade que o Senhor vai satisfazer também. E agora? Agora eu tenho frutos eu tenho frutos maravilhosos daquelas decisões que eu tomei, do choro de todo o choro, de toda a lágrima que derramou, hoje eu tenho um fruto muito bom, muito gostoso de me deliciar. E é isso que eu quero para você. Então não seja boba, seja sábia, seja inteligente. Vou usar até essa palavra, seja inteligente. Não deixa o seu coração dominar. Domínio, tá bom? Ficamos por aqui hoje e voltamos com mais um vídeo resposta. Tchau.